Seja muito bem-vindo ao dia 4 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Nos próximos 90 dias, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. O objetivo é que nós terminemos de ler a Bíblia na sua totalidade nos próximos 90 dias. Se você não teve a oportunidade ainda, por favor, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho também para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos e já manda esse devocional para 100 pessoas para que ela possa também aprender a Palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no seu carro, por favor, apenas escute, mas se você está em casa ou no seu trabalho, já pega um bloco de nota aí para que você não perca nada do que nós vamos aprender hoje do Espírito Santo. Hoje é o dia 4 do nosso devocional e nós lemos de Gênesis capítulo de número 25 a Gênesis capítulo de número 32. São apenas 7 capítulos, mas existem várias lições importantíssimas para nós aprendermos aqui. Gênesis capítulo de número 25 vai nos ensinar um pouquinho sobre a vida de Esaú. Esaú era caçador exímio, habilidoso, porque ele gostava de correr os campos. Tanto que a Bíblia vai dizer que Isaac preferia Esaú porque ele era aquele menino um pouco mais grosso, aquele cara que gostava de comer da caça, ele ficava o dia todo no campo, ele ficava com seu pai, etc. A Bíblia vai dizer que em um belo dia, Esaú está voltando de uma caça, ele passou o dia inteiro caçando. Quando ele está chegando perto da sua casa, ele vê que o seu irmão Jacó está cozinhando um prato, está fazendo um guisado, está preparando uma sopa. Esaú estava morto de fome porque ele estava caçando o dia todo. Quando ele chega perto do seu irmão, ele fala: Jacó, dá para mim um pouco dessa comida porque eu quero comer, eu estou com muita fome. E o seu irmão ali no momento de esperteza, olha para Esaú e diz: Esaú, eu te dou um prato de comida se você vender para mim o seu direito de primogenitura. E é aqui que eu quero focar. A Bíblia vai dizer que Esaú olha para o seu irmão e diz para ele: eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito agora? Isso é uma coisa seríssima. Eu preciso que você entenda isso. Por causa da fome de Esaú, por causa do desespero de Esaú, ele vende algo que era valiosíssimo para ele, sem pensar nas consequências. E aqui vai a primeira lição que Deus está nos ensinando nesse vídeo. Por favor, não tome decisões sem sua cabeça estar no lugar correto. Você já ouviu falar daquele ditado que você não pode fazer compras no supermercado quando você está com fome? Então, muito menos você pode fazer uma decisão que pode ter consequências para o resto da sua vida quando a sua mente não está no lugar correto. Vão existir propostas em 2026 que vão tentar te arrancar dos caminhos do Senhor. Vão ter propostas que às vezes aos olhos humanos parecem ser boas, mas nós precisamos estar calmos. Precisamos estar sendo direcionados pelo Espírito Santo para que nós não tomemos nenhuma decisão que possa nos prejudicar ali no futuro. Entenda uma coisa: quem anda desesperado pela próxima oportunidade, quem anda desesperado pelo próximo trabalho, quem anda desesperado pela próxima coisa que vai acontecer, às vezes entram em situações que não eram para entrar por causa do desespero. Por causa da pressa, nós entramos em circunstâncias que não eram para ser nós. Esaú vende o direito da sua primogenitura simplesmente porque ele estava com fome, simplesmente porque ele não tinha algo para comer, simplesmente porque ele estava cansado. Quantas vezes nós fazemos escolhas, decisões, decidimos coisas que não eram para ser decididas naquele momento, simplesmente porque estamos desesperados, porque estamos com fome, porque estamos com sede. Claro, isso daqui vai um conselho para você, meu amigo, minha amiga, em 2026, que nós possamos colocar Jesus à frente de todas as nossas decisões. Em nome de Jesus, 2026, vamos aprender, só vamos tomar decisões que tenham consequências reais, que podem afetar a nossa vida, se primeiro consultarmos a Deus. Se convidarmos a Deus para fazer parte do nosso dia a dia. Isso começa desde cedo. Quando nós acordamos até o momento que nós dormimos, Deus precisa fazer parte de todas as nossas decisões. Decisões que parecem pequenas, que para a gente pode parecer que não significa nada, elas podem ter consequências gigantes, tá? Desde o momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir, o nosso dia é repleto de decisões, de escolhas. Vou dar um exemplo para você. Quando você acorda, você vai escolher a roupa que você vai usar durante o seu dia.
Então você vai escolher ali, ou você vai para academia, ou você vai para o trabalho, ou você vai para a escola, ou você vai ficar em casa, você escolhe uma roupa. No momento que você escolhe a roupa, você está confortável, você vai para a cozinha. Agora a sua próxima decisão é o quê? O que eu vou tomar de café da manhã? Você vai escolher uma fruta, um pão, ou um café, ou algo assim. Todos os dias que nós acordamos, nós enfrentamos escolhas e decisões. E pode parecer que uma decisão pequena que você vai fazer não tem um efeito para o resto do seu dia, mas a realidade é que todas as decisões que fazemos pode afetar sim o nosso dia a dia. Posso dar um exemplo para você? Alguns dias atrás eu pedi uma pizza para comer com a minha família de noite. Nós abrimos uma Coca-Cola e nós comemos aquela pizza saborosa. Maravilhoso. Sobrou uns pedaços, nós colocamos esses pedaços na geladeira. No próximo dia, eu acordei para vir trabalhar, era 8 horas da manhã. Eu olhei dentro da minha despensa e tinha acabado o pão, ok? Eu fiz uma decisão ali. Eu olhei para aqueles pedaços de pizza e disse, uau, esse aqui vai ser o meu café da manhã. Então, eu abri uma Coca-Cola 8 horas da manhã e já comi aqueles pedaços de pizza. Foi uma decisão que eu tomei ali, instantânea, sem pensar, pois eu passei mal o dia inteiro. Aquela decisão tão pequena que eu fiz na parte da manhã, eu achava que não ia ter nenhum efeito no resto do meu dia, mas teve. Eu passei mal o dia inteiro, não me senti bem, porque eu tomei uma decisão errada. Mesmo que ela fosse pequena, ela teve uma consequência gigante. Eu vim aqui para te dizer o seguinte, as decisões que nós vamos tomar, todas elas têm o poder de afetar o nosso dia. E é por isso que é importante que nós convidemos o Espírito Santo para liderar, para guiar, para direcionar as nossas vidas. Que tal, toda vez que nós acordarmos agora em 2026, em vez de nós pegarmos o nosso celular, em vez de nós olharmos já a roupa que nós vamos usar, nós fazemos uma oração e dizer, Espírito Santo, muito obrigado por essa noite de descanso. Eu quero te pedir que o Senhor possa direcionar os meus dias, que o Senhor possa me conectar com pessoas que vão me trazer para mais perto do seu propósito. Me coloque em lugares, Deus, que vai me chegar para mais perto de ti. Isso que nós temos que fazer em 2026. E precisamos ter cuidado com as decisões pequenas que podem ter consequências gigantes. Para Esaú, era uma decisão pequena. Ele disse, para que me vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo? Se eu estou desesperado para comer? Uma decisão para ele que era supostamente pequena, teve uma consequência gigante. Esaú perde a bênção da primogenitura. Esaú agora é conhecido pelo seu pecado. Esaú agora serve o seu irmão, assim como a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 25, verso de número 23, que o maior serviria o menor. Tudo por quê? Ele achava que era uma decisão pequena. Para que me vale essa primogenitura? De que me vale essa bênção se eu estou morrendo, se eu estou com fome? Então é muito importante. Mesmo que pareça uma decisão pequena no seu dia, tenha certeza que Deus está direcionando os seus passos. Uma coisa pequena, assim como aquela pizza que eu comi, que me fez mal o dia inteiro. Pode ser uma coisa que você vai comer, pode ser uma coisa que você vai fazer, uma ligação que você vai fazer, que possa ter consequências gigantes no futuro. Por isso é importante que Deus esteja no centro da nossa vida, para que Ele possa nos direcionar em todos os caminhos. Outra coisa importante que nós vemos aqui no versículo 32 do capítulo 25. Esaú está desprezando a bênção que Deus colocou na mão dele. E olha, a comparação é uma coisa muito difícil. Em 2025 você se comparou com muitas pessoas, porque fulano tem aquilo, porque ciclano tem aquilo, por que ela conquistou e eu não conquistei? O que ele tem parece ser mais bonito do que eu. Nossa, a família dele parece ser melhor que a minha família. O casamento que ele tem parece ser melhor que o casamento. Olha o que Esaú disse para Jacó. De que me vale esse direito de ser o primeiro filho, de ser primogênito, de ter essa bênção, se eu estou morrendo? Ele estava falando, o que você tem é mais valioso daquilo que Deus entregou a mim. Deu para entender? Jacó, o que está em suas mãos é mais valioso para mim nesse momento de fome. No momento que eu estou passando uma dificuldade, no momento que eu estou desesperado, é muito mais importante do que aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Nós precisamos parar em 2026, em nome de Jesus, de comparar a nossa vida à vida dos outros. Nós não sabemos a história da outra pessoa, nós não sabemos a caminhada que a outra pessoa teve. Então, nós não podemos menosprezar aquilo que Deus depositou em nós.
Não importa a situação que nós estejamos passando, não importa o momento difícil que nós estamos passando, nós não podemos vender aquilo que Deus nos deu. Deus tem preparado algo especial para você em 2026. Mas eu tenho certeza que propostas irão chegar, propostas irão bater a porta, pratos serão apresentados a você. Nós precisamos tomar muito cuidado para não trocar aquilo que Deus depositou em nossas mãos por um prato de comida. Existem pessoas que no passado já trocaram, menosprezaram aquilo que Deus nos entregou. Mas em nome de Jesus, 2026 vai ser um ano diferente. Nós vamos aprender a ser gratos por tudo aquilo que Deus tem depositado em nossas mãos. Amém? Já digita um amém se você acredita nessa palavra. E com isso nós chegamos ao fim do dia 4 do nosso devocional. Muito obrigado a você que participou até aqui. Não se esqueça, amanhã às 6h30 da manhã estaremos lançando o dia 5. Estaremos lendo de Gênesis capítulo 33 a Gênesis de número 40. Já compartilha esse devocional com alguém que precisa estudar a palavra de Deus e nos vemos amanhã às 6h30 da manhã. Deus te abençoe.